Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar dessa grande vitória do São Paulo sobre o Corinthians, 3-1, com direito a show de Lucas e Oscar e falhas defensivas do Corinthians. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Foi o primeiro grande embate do Campeonato Paulista entre São Paulo e Corinthians. Eu sei, o Palmeiras já enfrentou um clássico contra o Santos, mas a gente estava curioso por esse majestoso, por várias questões. O Corinthians termina a temporada 24 como talvez um dos melhores times do Brasil. Estamos falando aí de 9 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Um pouquinho mais, o Corinthians até incomodava o próprio São Paulo, que se classificou de forma direta na Libertadores. O Corinthians chegou na pré-Libertadores, algo que nem a gente imaginava depois de ter passado boa parte do campeonato brigando para não ser rebaixado. Começa 2025 e, claro, o time se mantém, mas com algumas ausências importantes. Breno Bidon, lá na seleção sub-20, e o Rodrigo Garro, que vocês já sabem os motivos. Mesmo assim, o Ramon Dias, depois das eliminações nas Copas no ano passado, quando ele engata essa vitória, especialmente a partir do derby, né, naquela vitória sobre o Palmeiras, o time encaixa, o time engrena, mesmo sem os titulares o tempo inteiro, né, com algumas peças muito importantes. Thales Magno, Coronado, Romero sempre importante, José Martínez, que até não é titular, Alex Santana normalmente. Esses caras foram encorpando o elenco do Corinthians. Quando vira para 25, a expectativa vai lá em cima. E eu alertava aqui que os jogos iniciais do Campeonato Paulista, eles não inspiravam muita confiança. Poxa, o Bragantino, gente, está muito mal desde o ano passado. Mas ok, você vence fora de casa, de virado, Pedro Raul fez gol e tal, um time reserva, você pensa, bom, ok, começamos bem, vamos lá. Aí depois Velo Clube e Água Santa. São times realmente muito inferiores ao que o Corinthians vai enfrentar ali na frente. Mas ok, o Corinthians fez o que precisava, venceu esses jogos. O teste era esse, contra o São Paulo. O São Paulo também é curioso, porque o São Paulo não termina bem o ano. Muito mais por uma questão anímica, né? Quando cai nas Copas e tal, meio que baixa a guarda, não tinha mais muita coisa a disputar. Vira o ano, e aí o São Paulo faz contratações pontuais muito boas. Já tinha um time montado também, uma base interessante. Mas aí traz o Enzo Dias para resolver o problema da lateral esquerda e a cereja do bolo, o meia Oscar. Gente, eu nunca tive dúvida técnica sobre o Oscar. Minha dúvida sempre foi física. Será que o Oscar, vindo da China, um outro mercado, depois de tanto tempo, consegue ser competitivo? A gente ainda não tem essa resposta, porque ele tem 2 jogos, né? Ok, participou lá alguns minutos na FC Series lá nos Estados Unidos, no torneio preparatório, também não dá para avaliar, a não ser a qualidade técnica, que essa já apareceu lá nos primeiros jogos. Contra o Guarani, mais do que a qualidade técnica do Oscar e até mesmo a sua desenvoltura física, foi a primeira vez que o Zubeldia utilizou o seu time ideal. E o quarteto tricolor, que a gente imaginava, será que dá para jogar dessa maneira contra adversários mais fortes? Ele provou o seu ponto. Quando você tem Pablo Maia e Alisson, especialmente Alisson, que sustentação que dá esse jogador para o meio-campo do São Paulo, você dá liberdade para que esses 4 possam jogar. E quando esses 4 podem jogar, eles fazem o que eles fizeram com o Corinthians. O Oscar, ele é um jogador de muito recurso. E ele dá uma dinâmica muito interessante para o São Paulo, especialmente liberar Lucas Moura. Quando o Oscar, que tem a incumbência de armar o jogo, da bola chegar no pé dele e ele conseguir distribuir a partida, ele oferece ao Lucas Moura, ele tira a responsabilidade dele, Lucas, ter que ser o condutor de bolas do São Paulo o tempo inteiro. Ele consegue fazer aquilo que ele mais sabe, que é justamente tabelar com companheiros, infiltrar quando ele quiser, arrematar, aparecer como elemento surpresa. O Lucas com essa mobilidade, com essa liberdade para poder desenvolver o seu futebol, ele é aquilo que a gente sempre soube que ele seria quando ele voltou, um craque. O Oscar também é craque. E eu não estou banalizando a palavra craque, porque para o nível do futebol atual, especialmente o brasileiro, eles sim são craques.
E aí você vai procurar em clubes brasileiros um grande jogador de cada clube. Você vai procurar aí. Você vai ter um craque dos grandes times, dos grandes elencos formados, você vai encontrar um craque. No máximo dois. O São Paulo tem dois. Tem dois no meio de campo. Lucas e Oscar. Eles jogam demais, gente. E o teste era esse. Porque, poxa vida, se não seria contra um Corinthians com 10 vitórias seguidas, não estou falando de 10 jogos de invencibilidade, estou falando de 10 vitórias seguidas. Um time encaixado, ajustado, com grandes jogadores, com alto investimento, que terminou a temporada muito bem. Contra esse time, esses dois, eles deram um show. Um show. Eles foram, assim, absurdos. E isso implica num impacto extremamente positivo para um São Paulo que foi testado no seu segundo jogo com os titulares e provou que pode sim jogar com esse time, mesmo contra adversários mais fortes. Até porque o Zubeldia, ele tem recursos, né? Então, vai passando o jogo, ele consegue desfazer o quarteto, botar mais um volante ali. O Bobadilha até entrou no lugar do Igor Vinícius, mas ele pode reforçar o meio-campo, ou ele pode mudar a estratégia, colocando um Ferreirinha, que é um ponta de lança, né, para ter pegando defesas mais expostas, e aí você tem qualidade também para fazer isso. Tem o Eric, tem o Ferreirinha, tem jogadores ali mais para frente, né, Luiz Gustavo, Marcos Antônio, que ele pode dar uma fortalecida ali. E aí você tem uma solução na lateral esquerda, que é o Enzo Dias, você tem uma solução no teu miolo de zaga, que é o Alan Franco e o Arboleda, você tem uma solução na tua abertura de meio campo com Pablo Maia e Alisson, e você tem uma solução maravilhosa com o teu quarteto ofensivo. Esse é o São Paulo. Que mostrou cartas para dizer, vou disputar, vou competir. Se esse time conseguir ter a sustentação física para jogar, qualidade técnica, eles já mostraram que tem. Mas de que forma o São Paulo consegue essa vitória no Morumbis? De algumas maneiras. Primeiro, na comparação com o Corinthians, o São Paulo encarou como um clássico. O Corinthians não. O São Paulo entendeu que para você ganhar do Corinthians, seja na Neoquímica Arena, como eles fizeram ano passado, seja para dar trabalho ao Palmeiras, como fizeram nos últimos anos, o São Paulo precisa jogar clássico como se deve. O São Paulo entendeu nos últimos anos que para ganhar clássico, você precisa jogar clássico como ele merece. E isso faz muita diferença. Porque o São Paulo encarou esse clássico como deveria. O Corinthians não. O Corinthians, a sensação que eu tinha é que estava ainda numa pré-temporada, num amistoso e tal, estava jogando um jogo como qualquer outro. E isso, o comportamento de alguns jogadores me disseram. O São Paulo não. O São Paulo, especialmente na figura do Lucas e do Oscar, que são crias de Cotia, são jogadores que entendem a importância do clássico desde quando nasceram e especialmente quando eles começaram a frequentar o futebol na base, então eles sabem o que é um clássico e o que é ganhar do Corinthians. Num Morumbi lotado, eles sabem. Alguns jogadores do Corinthians não entenderam. E eu cito um, Memphis Depay. Eu vou cobrar dele. Ele terminou o ano em alta. Ele é o grande jogador do time. Mas ele não entendeu como um clássico. Ele não jogou um clássico. Estava sumido, carregando uma geladeira nas costas, não participou ativamente do jogo e não competiu no jogo. Não encarou, não teve o sangue no olho, como a torcida corintiana gosta de dizer. O Lucas Moura, que adora jogar contra o Corinthians, esse sempre entra com sangue no olho. Com 30 segundos, ele tomou uma porrada, na verdade ele bateu no braço do Alex Santana, que até tomou amarelo, injustificadamente, na minha opinião, mas ele cortou o queixo. Os caras meteram uma bandagem nele lá, uma coisa horrenda, e ele continuou jogando uma enormidade, a ponto, inclusive, mesmo com a proteção, de fazer um gol de cabeça no segundo tempo. Mas eu tô me antecipando, porque no primeiro tempo, o Corinthians foi bem. Tecnicamente falando, o Corinthians segurou o São Paulo. O São Paulo não criou muita coisa. Até teve a bola em alguns momentos, o jogo foi equilibrado, o gramado estava dificultado, o jogo começa uma hora depois por conta da chuva, o gramado meio pesado, a bola tá rolando, mas assim, o São Paulo não conseguiu encaixar o seu jogo. E o Corinthians teve na figura de André Carrilho, que eu sou fã absoluto, como um destaque. Ele recuado, ele não permitia com que com que o São Paulo chegasse e ainda carregava o Corinthians para o campo de ataque com a sua inteligência, com as suas passadas largas, com os seus passes em profundidade. André Carrilho, figura do primeiro tempo, carregando o time do Corinthians para o campo de ataque. O Corinthians chega até o campo ofensivo algumas vezes e cria
as situações mais claras do primeiro tempo para poder abrir o placar. O Kaká dá uma cabeçada, por exemplo, que o Rafael faz um milagre. Não foi uma defesa, não foi uma ótima defesa, foi um milagre. A bola estava dentro do gol. Ele simplesmente consegue, na linha, a bola quica, ele na linha dá um tapa, a bola bate na trave, volta para ele e aí o Arboleda salva, o Yuri acaba vacilando no lance ali, meio que a bola veio inesperada, ele não consegue empurrar a bola para o fundo da rede. Depois tem uma falta que o Coronado cava, o Memphis cobra e o Rafael faz uma baita defesa. Aí sim, uma baita defesa. O que ele fez anteriormente foi milagre. E isso também impacta no jogo. Quando o teu goleiro tá dentro. O time de São Paulo estava todo ligado. Então, a defesa funcionou. Bastava o ataque funcionar. Vem o segundo tempo e aí o Corinthians vacila horrendamente com quem não pode. O Oscar cobra um escanteio na medida. Só que o Mateuzinho, que está fazendo a cobertura do Lucas, abandona. E o Lucas vem na velocidade, num impulso fenomenal, dá uma testada maravilhosa no cantinho do Hugo Souza e abre o placar. O Lucas Moura, com uma proteção, não é alto o Lucas, né, a gente sabe, sobe mais alto que a defesa do Corinthians e de cabeça faz o primeiro gol. Explode o Morumbis, aquela coisa toda, mas o Corinthians ainda tinha tempo para se recuperar. O primeiro tempo tinha sido bom. Aí o Matheus Bidu, tô falando do Mateuzinho e agora do Matheus Bidu, dois laterais elogiadíssimos por como terminaram a temporada. O Matheus Bidu de perna direita dá uma pichotada, um tijolaço para cima do André Carrilho, que não consegue dominar e pisa na bola. O André Carrilho, tão bem elogiado, tão bem no jogo desde o primeiro tempo, pisa na bola e oferece a bola ao São Paulo. A bola chega no Oscar e o Oscar, numa finalização que é qualquer nota, ele chuta alto no ângulo do Hugo Souza de perna esquerda e decreta 2-0. Comecinho do segundo tempo. Explode ainda mais o estádio e o Corinthians esmorece. Mas o Corinthians consegue o mais difícil. O Ramon faz suas trocas, prefere o Romero antes do Tales, mas ok, bota o Romero, bota o José Martínez na do Alex Santana, bota o Romero na do Ranieri, aí recompõe ali, né, José Martínez com mais jogadores à frente, o Coronado, né, e aí abre o Romero para tentar alguma coisa, e aí o José Martínez num chute incrível, incrível, inacreditável, acerta o ângulo do Rafael. O Corinthians voltava para o jogo, 2-1. E eu pensei, que clássico, porque aí o Corinthians acordou, deu duas pichotadas lá na defesa e tal, o São Paulo 2-0, o Corinthians vai lá, faz 2-1 e opa, a coisa pode complicar. No minuto seguinte, Lucas Moura recebe do Oscar, avança livre, 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 tabela com o Caleri faz um pivô maravilhoso, ele entra a dribles, como quem quer, assim, passa por 3 marcadores, chega na cara do Hugo Souza e faz mais um gol. Ali ele desmancha completamente o Corinthians. Depois o Corinthians se abriu tanto que o São Paulo poderia até ter feito mais. Um 3-1 com requintes de crueldade, de quem encarou um clássico como deveria, contra um time que vacilou defensivamente nos 3 gols, mas que não entendeu o jogo que estava jogando. Porque o primeiro tempo até foi razoável. No segundo, o Corinthians não existiu. E as trocas do Ramon, elas foram assim, elas não surtiram nenhum efeito. E individualmente, Lucas Moura e Oscar decidiram a favor do São Paulo. O Yuri Alberto e o Memphis sumiram. O Yuri até se entregou, do seu jeito, construiu algumas jogadas, buscou algumas jogadas de ataque. Não dá para dizer que ele não se doou para o time, mas ele não apareceu. O Memphis Depay, esse sim, esse parecia que estava fazendo um jogo treino e não um clássico. Alguém avise o Memphis Depay que clássico se joga diferente. Pode ser questão física, pode ser várias questões, falta de foco, começo de temporada, não sei. Mas alguém avisa que o ano já começou para o Memphis Depay, tá? E eu cobro do jogador que é mais badalado e que recebe para isso. Ele foi muito elogiado quando chegou. Que ele não se acomode. Muitos torcedores estão encarando até com uma soberbinha aí do Corinthians. Eu não sei se foi isso, mas vamos lá, né? Faltou mobilização, faltou energia, faltou encarar com sangue no olho como o São Paulo fez.
O São Paulo encarou o clássico como deveria, o Corinthians não. O Coronado, que tem a função do Rodrigo Garro de armar o jogo e que vinha muito bem nessa temporada, também não conseguiu aparecer. Então, assim, as figuras do Corinthians que o torcedor esperava, bom, esses caras vão me ajudar, eles sucumbiram. E no lado do São Paulo, você tem ainda o Luciano e o Caleri, que não apareceram tanto assim, mas como eles puxam a marcação e liberam esses dois que chegam de trás, esses dois fazem a diferença, Lucas e Oscar. É um primeiro jogo, que não decreta ainda que o São Paulo vai ser o melhor time do mundo e que o Corinthians não presta nada e que tem que mandar todo mundo embora. Não é isso. O São Paulo recebe um impacto positivo e uma primeira amostragem do tipo, dá para jogar com esse time e a perspectiva ela se torna muito positiva. No lado do Corinthians, calma, calma. Foi um jogo em que os erros pontuais apareceram, em que as lições precisam ser aprendidas e que o Corinthians precisa entender que se jogar clássico assim, vai ser ultrapassado, vai tomar pancada. Então, assim, precisa mudar o foco, precisa corrigir algumas questões defensivas, precisa talvez entender que tem que contratar um parceiro para o André Ramalho, precisa corrigir algumas coisas, mas tem tempo ainda para as coisas se ajustarem. O que eu cobro a partir de agora? Reação. Reage, Corinthians. Precisa ganhar os próximos jogos, os próximos clássicos, classificar e chegar forte no mata. O São Paulo precisa manter. Enfrentou o Corinthians, foi bem, aproveitou os erros defensivos do Corinthians, teve mérito nos seus jogadores que desfilaram futebol, mas vamos lá, continua, porque ganhar o primeiro jogo e depois cair no mata não vai adiantar nada. Então, esse exemplo tem que ser usado de forma positiva pelo São Paulo e o Corinthians para que as lições sejam aprendidas. Vamos lá, o que vocês acharam do jogo? Qual foi o destaque? Vocês estão pelo lado do Corinthians, né? Estão detonando todo mundo, tem que mandar todo mundo embora. Eu teria calma nessa hora. E no São Paulo, eu imagino que a torcida deve estar feliz da vida com esse dia, um final de semana que ainda teve a vitória na Copinha, aniversário do clube e ainda 2 majestosos vencidos. Que loucura, hein? Que final de semana. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!